Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, tenham por motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem falta nada. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, será dada a Ele. Mas peça com fé sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Que essa pessoa não pense que vai receber coisa alguma do Senhor. É alguém dividido, inconstante em tudo que faz. Provação vem, mas aguenta firme. Fé testada, vira força que não se rende. Pede sabedoria, Deus dá sem medida, mas pede crendo, sem onda, sem dúvida. O irmão de condição humilde deve se orgulhar quando for exaltado, e o rico quando for humilhado, porque ele passará como a flor do campo. O sal se levanta com seu calor e seca a planta, a flor cai e a beleza some. Assim também o rico vai sumir no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que aguenta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria vontade ruim, quando é arrastado e seduzido por ela. Depois esse desejo dá à luz o pecado, e o pecado, quando chega no final, gera a morte. Não se engane, meus queridos irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras que se movem por sua decisão. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Sejam prontos para ouvir, devagar para falar e devagar para cirar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então deixem toda a sujeira e maldade que sobra, e aceitem com humildade a palavra plantada em vocês, que pode salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Quem ouve a palavra mas não pratica é como alguém que olha no espelho, vê o próprio rosto, depois vai embora e logo esquece como é. Mas quem examina com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e continua nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da ação, esse será feliz no que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. A religião dele não vale nada, a religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas dificuldades, e se guardar sem se contaminar com o mundo. Meus irmãos, prestem atenção. Ter fé em Jesus Cristo não combina com fazer diferença entre as pessoas. Se entra na reunião um homem de anel de ouro, roupa boa, vocês dizem logo: sente-se aqui, num lugar de honra. Aí entra o pobre com roupa simples e vocês falam: você fica em pé ali, ou senta no chão. Vocês não percebem que estão julgando com um pensamento errado, estão agindo como juízes com ideias ruins. Ouçam, meus queridos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês desonram o pobre. Quem oprime vocês, quem leva vocês aos tribunais, não são os ricos, e ainda falam mal do nome de Jesus que está
sobre vocês. Se vocês cumprem a lei mais importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Estão fazendo certo, mas se tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. E a lei mostra que vocês são transgressores. Fé sem atitude não funciona. Falar que crê, não fazer não soma. Quebrou um mandamento, responde por todos. Misericórdia vence o julgamento. Porque quem guarda toda a lei, mas falha em um ponto só, torna-se culpado de tudo. Quem disse não adultere também disse não mate. Se você não trai, mas mata, quebrou a lei do mesmo jeito. Então falem, ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver sem roupa e passando necessidade, e alguém disser vá em paz, aqueça-se e alimente-se, mas não der o necessário para o corpo, de que adianta? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, eu lhe mostrarei a minha fé. Pelas minhas obras você crê que há um só Deus faz bem. Até os demônios creem, estremecem, quer entender? A fé sem obras é inútil. Vejam Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar. A fé cooperou com as obras dele, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vocês veem que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo Raabe, que era daquela vida, não foi justificada pelas obras quando acolheu os espiões e os fez sair por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta.